Qual é a sua luta ou o seu desafio? Quão grandes os problemas parecem ser na sua vida? O que Jeová já fez para lhe ajudar diante de desafios e problemas que você enfrentou? Nessa semana, nós vamos considerar um relato da vida de Davi, onde mostra um trecho que ele passou por um enorme desafio, e vamos ver como Jeová o ajudou e o que podemos aprender desse relato. Como fundo histórico, o pai de Davi, Jessé, havia pedido que ele fosse até o local de batalha, onde estava a nação de Israel, que iria lutar contra os filisteus. Davi foi até esse local para levar comida para seus irmãos, bem como para ter notícias deles, saberem se eles estavam vivos, segundo a orientação de seu pai. Porém, ao chegar nesse local e ver toda a situação ali que estava ao redor, Davi ele viu que os homens de Israel estavam para enfrentar uma grande nação, que eram os filisteus. E os filisteus eles tinham um enorme soldado chamado Golias, com 3 metros de altura, que havia sido treinado desde a sua infância. Ao perceber toda aquela situação, Davi disse ao rei da nação de Israel, Saul, que ele iria lutar contra esse Golias. Saul, ao ver aquele jovem pastor, disse a ele as seguintes palavras: "Você não pode lutar contra esse filisteu, pois você é apenas um menino e ele é um soldado desde a sua juventude." E isso era bem verdade. Golias era um soldado bem experiente e habilitado. Nós vamos considerar agora alguns versículos de 1 Samuel que vai nos ajudar a entender o que aconteceu desse momento em diante, e vamos ver o que podemos aprender da pessoa de Davi e como esse exemplo pode ajudar milhares de servos de Jeová hoje, bem como aqueles que estão se achegando à organização de Jeová, como nossos queridos estudantes e publicadores. Então vamos analisar o primeiro trecho desse relato no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo é o 36 e 37. 1 Samuel 17, 36 e 37. Diz assim: "Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o Deus vivente." Davi acrescentou: "Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu." Então Saul disse a Davi: "Vá, que Jeová esteja com você." Para convencer a Saul de que Davi deveria ir a essa luta, Davi mostrou a Saul que Jeová já havia libertado ele das garras de um leão e de um urso. Será que essa afirmação mostra que Davi estava querendo se exibir? Não. Porque se nós olharmos no relato, nós vamos ver aí no início do versículo 37, olha as expressões de Davi: "Jeová que me livrou das garras do leão e do urso." Davi, ele tinha fé e coragem de que Jeová poderia ajudar ele nessa situação. Então, como nós podemos também desenvolver essa fé e essa mesma coragem? Ao ler esse relato, nós percebemos que essa fé e coragem não era algo de fantasia na cabeça de Davi ou de plena imaginação, mas ele tinha certeza de que Jeová poderia ajudá-lo. Também não era ingênuo da parte de Davi. Por quê? Porque ele mesmo disse de que Jeová já havia liberto ele de situações anteriores. E nesse caso, o gigante Golias, bem como os filisteus, estavam desafiando a nação de Israel, o povo de Jeová. Como que nós, hoje, podemos ter uma fé similar à de Davi? O primeiro passo é continuar aprendendo sobre Jeová. O segundo passo é nos esforçarmos em fazer o que Jeová pede de cada um de nós. Foi isso que Davi fez. Durante a sua vida, ele mostrou que confiava e tinha plena certeza de que Jeová sempre o ajudaria. Mas nesse relato tem algo muito interessante. Durante essa batalha,
no que será que Davi se concentrou? Vamos ver os versículos adiantes e ver o que podemos aprender desse aspecto. Agora os versículos 45 a 47. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Diz assim: Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou com você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo Jeová entregará você nas minhas mãos, e eu vou matá-lo e decepar a sua cabeça. E hoje darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens da terra. Então, pessoas de toda a terra saberão que há um só Deus em Israel. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é de Jeová, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Essa bela resposta de Davi a Golias é um belo exemplo para nós. Olhando para Golias, ele disse com confiança: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou em nome de Jeová. Davi confiava de que Jeová o ajudaria naquela situação. Para Davi, toda a força de Golias e de suas armas não eram nada, pois Golias havia ofendido a Jeová. E Davi deixou isso bem claro quando ele disse de que Jeová estaria do lado dele. Se nós notarmos aí no versículo 47, ele disse: Porque a batalha é de Jeová. É claro, irmãos, que Davi viu o tamanho de Golias. Davi sabia a experiência de Golias que tinha com respeito à guerra, bem como o armamento que ele usava e dos filisteus. Davi viu tudo isso, mas ele não se deixou levar por essa situação. Ele não caiu no mesmo erro que Saul e o exército de Israel. Em vez de se comparar com Golias, Davi comparou Golias com Jeová. Embora tivesse quase 3 metros de altura e fosse o maior homem daquele exército, Davi continuou confiando em Jeová. Mas o que são 3 metros de altura comparados à pessoa mais importante do universo, Jeová? Em comparação com Jeová, o ser humano é simplesmente uma formiguinha. Golias era só uma formiga um pouco maior, e Jeová estava pronto para eliminá-lo. E Davi foi bem-sucedido nessa batalha que enfrentou Golias. O relato adiante, os versículos 48 a 50, provam isso. Vejam o que diz. 1 Samuel 17, versículos 48 a 50, diz assim: Então o filisteu foi se aproximando cada vez mais para enfrentar Davi, mas Davi correu para a linha de batalha a fim de enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão na sacola, tirou uma pedra e atirou com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Davi derrubou o filisteu e o matou, embora não tivesse espada na mão. Com a ajuda de Jeová, Davi conseguiu vencer essa enorme batalha. Hoje, nós enfrentamos diversos problemas. Nós vamos ver uma imagem onde mostra Davi e Golias, a diferença de tamanho que eles tinham. Mas Davi se lembrou que com Jeová ele era mais forte. Nós vamos ver agora também uma segunda imagem. Todos nós hoje passamos por enormes desafios. Muitos têm de lutar contra vícios e coisas ruins que desagradam a Jeová. Se você está aprendendo a Bíblia, é preciso lutar contra esses desafios. Mas o exemplo de Davi nos mostra que é possível, sim, é possível vencermos qualquer desafio. Então, quando tiver um desafio grande à sua frente, lembre-se, Jeová é maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Se escolher servir a Jeová e tiver nele a fé assim como Davi teve, ninguém poderá fazer você deixar o lado de Jeová. O poder de Jeová é maior do que qualquer outra coisa. Como Jó disse,
pode ser as mesmas palavras que ele disse no capítulo 42, versículo 1 e 2, quando Jó viu o poder de Jeová. Agora sei que é capaz de fazer todas as coisas e que nada é impossível para ti.